E nessa manhã eu gostaria de abordar com os irmãos essa temática. Não sei se o pessoal conseguiu colocar aí na tela aí o tema. Não sei se deu certo lá. Fazer. Nós vamos estar refletindo nessa manhã a respeito a missão de Cristo é a missão da igreja. E nós vamos fazer uma abordagem sobre a igreja missionária e a igreja missional. E você que está aqui agora de manhã, eu quero te convidar para continuar e voltar à noite, porque nós vamos continuar falando, dando uma sequência nessa temática sobre a igreja relevante, a igreja missionária e a igreja missional. E nós vamos, então, caminhar um pouquinho aqui. Já eu vou ler um texto bíblico com vocês, mas antes eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos a respeito de algumas questões. Muitas expressões, elas vêm e elas vão na igreja. Durante todo o tempo, aqueles irmãos que são mais antigos já devem ter ouvido muitas expressões, muitos jargões que chegam na igreja, depois somem, e vai e volta, de vez em quando aparece uma coisa ou outra nesse sentido. E muitas dessas expressões, a maioria delas, são frutos de ondas aí que a gente recebe muito da América do Norte, né? Que são verdadeiros pacotes eclesiásticos que prometem uma revolução para viabilizar o crescimento da igreja. Então, geralmente, esses jargões, eles vêm junto aí com uma ideologia, com todo um pacote que traz a promessa de melhorar, de viabilizar, de facilitar o crescimento da igreja. E isso rapidamente se espalha. Pois bem, existe também um termo que surgiu, e o nome desse termo é missional, né? Quando a gente coloca ali a igreja missional. Mas eu falei de propósito isso com vocês, para dizer para vocês que o termo missional não é um desses jargões. Que o termo missional, ele não é uma promessa para viabilizar o crescimento, né, da igreja, não. Na verdade, o termo missional, ele ficou muito popular no meio do mundo cristão, mas antes mesmo dele se tornar popular e começar a permear aí os nossos debates, as nossas reflexões missionárias, antes ele foi popular nos círculos teológicos e nos círculos protestantes, também históricos e ecumênicos, nesses círculos que eram ligados à Missio Dei. O que é a Missio Dei? A Missio Dei é a teologia que entende, Missio Dei significa missão de Deus, e a Missio Dei é a teologia que entende que Deus não apenas faz missão como algo que foi exigido a Ele por causa do pecado humano, mas que Deus faz missão porque Deus é um ser missionário. Então, a Missio Dei é a teologia que trabalha essa questão. Deus, ele rompe barreiras para estar conosco, para nos encontrar. Deus é um ser eterno, o totalmente outro, o totalmente separado de todas as coisas, mas que resolve, então, encarnar. E Filipenses capítulo 2, ali, Paulo escrevendo, versículos 5 ao 10, nos mostra isso. Ele não usa com usurpação o ser igual a Deus, mas ele resolve se encarnar. O Filho, então, vem, o Deus encarnado, esvazia-se a si mesmo da sua glória, da sua majestade, e ele assume a forma humana, ele é reconhecido em forma humana, ele anda no meio de nós, anda conosco, e ele se torna obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, e Paulo diz que por isso Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome,
ao qual se dobrará todo joelho, tanto no céu como na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Deus que Ele transpõe, Ele ultrapassa barreiras para se identificar conosco. Ele é um Deus missionário. Então, a teologia da Missio Dei, da missão de Deus, ela trabalha, eu falei de forma resumida, mas existem muitas coisas que ela desenvolve a esse respeito. E, na verdade, quando nós falamos sobre o termo missionário e o termo missional, às vezes algumas pessoas perguntam assim, por que, se nós já temos a expressão missionário, por que nós precisamos de um outro termo chamado missional? Qual o objetivo disso? Então, vamos lá. O termo missionário, para quem não sabe, eu sei que muitos irmãos sabem disso, ou se lembram disso em suas aulas de história, mas vão relembrar, então, que o termo missionário, ele teve origem no período da cristandade, no período em que o cristianismo se torna a religião oficial do império. E quando a igreja e Estado não era separado, era uma coisa só. Então, nesse período, o termo missionário surgiu. E o que tinha a ver esse termo missionário? Ele tinha, na verdade, a ideia de que fazer missão naquela época estava vinculado à ideia de ampliar as fronteiras do Estado. Então, quando se falava em missão, quando se falava, usava o termo missionário, tinha-se essa ideia de que iria expandir o Estado, queria se expandir o território, queria se expandir porque igreja e Estado era uma coisa só. Então, a frente eclesiástica que ia trabalhando, os missionários, eles tinham esse trabalho de abertura para as frentes militares chegarem. O que isso aconteceu, o que isso desempenhou? Bom, se nós formos olhar a questão da igreja missionária, o que é a igreja missionária ou a igreja no modelo tradicional, que a igreja é chamada de missionária, né? Ela é uma igreja que ela foca na expansão do evangelho, em primeiro lugar. A igreja missionária, ela planta igrejas, outras igrejas, ela faz plantação de outras igrejas, então, faz a expansão do evangelho, a plantação de outras igrejas, e ela busca não apenas crescer numericamente, mas ela também procura ter profundidade espiritual e realizar impacto social. Isso é a igreja missionária, é a igreja que realiza também impacto social nas comunidades onde ela está inserida. E qual o problema com isso tudo? O problema é que, na origem desse termo missionário, quando a igreja e Estado eram uma coisa só, e criou-se, então, um aspecto, um elemento depreciativo do conteúdo bíblico a respeito de missão. Então, o conteúdo bíblico a respeito da igreja missionária é esse que eu falei. Uma igreja que expande o evangelho, uma igreja que planta igrejas, uma igreja que se preocupa com o crescimento numérico, mas com profundidade espiritual e com impacto social. Mas desde o início da formação da ideia e do termo missionário, igreja missionária, ou missionário apenas, ficou algo depreciativo linkado, pastor José Fernando, ficou algo depreciativo linkado à ideia de missionário, de igreja missionária ou do missionário. E o que foi esse algo depreciativo? É a ideia de que missão é algo que é feito apenas por alguns poucos corajosos, alguns desbravadores, que se aventuram a trabalhar em lugares distantes e expandir as fronteiras da fé. Ou seja, isso é um problema histórico para nós.
algo que lá no momento em que igreja e Estado era uma coisa só, e se tinha a missão como expandir as fronteiras do Estado, então era algo militar. Ser missionário nessa igreja, no período do início da cristandade, a igreja oficial, era algo militar. Então, quem ia tinha que ser muito corajoso, tinha que ser desbravador, tinha que ser alguém que ia a ponto, vai perder a própria vida e que vai encarar ampliar as fronteiras do Estado. Com o passar do tempo, igreja e Estado se separam, porém, o estigma ficou estigmatizado de forma depreciativa, que missionário é somente aquele, um ou dois corajosos que tem na igreja, ou malucos, ou coisas do tipo. Não, é doido, vai largar o trabalho, vai largar a família, vai largar isso, vai fazer missões, vai... E ficou, então, uma coisa depreciativa. Talvez você já entrou em conflito agora pela manhã aí na sua mente, porque talvez você pense assim. E se você pensa assim, não é culpa sua, já vem, é algo conceitual, é algo que ficou estruturado como conceito para nós, de que missionário ou igreja missionária é isso. Mas não é apenas isso. É claro que o trabalho de missionários corajosos é muito importante. A Sayó falou aqui dos nossos mais de 200 missionários espalhados nos 5 continentes. Isso nós estamos falando só do nosso cercado denominacional, apenas dos batistas nacionais. Nós temos muitos missionários, e são corajosos de verdade. Isso é uma realidade. São corajosos, rompem fronteiras, vão a lugares onde outros não costumam ir, encaram desafios onde outros não costumam encarar. E isso é muito importante. O trabalho que eles fazem de evangelizar em lugares distantes é muito importante. Porém, o que não poderia e o que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, foi que quando missionários quando a igreja investe em missões, investe na obra missionária, envia missionários, o que não poderia ter acontecido é a diminuição da responsabilidade missionária da igreja local, que geralmente é o que acontece. Então, diminui-se essa responsabilidade. Os demais discípulos de Cristo, eles vão ficando nas cidades que já são consideradas alcançadas, e eles vão diminuindo a sua responsabilidade. E investir financeiramente naqueles que vão longe, não diminui também a nossa responsabilidade onde estamos. Então, o fato é que a realidade da obra missionária hoje é assim. Quando a gente fala assim, não, a minha igreja, ela já investe em missões. Nós temos um casal não sei aonde que nós apoiamos a obra missionária, a gente apoia a obra missionária sim, e isso é uma fala dos discípulos que ficaram para diminuir a sua responsabilidade com a obra missionária. Não, a igreja já apoia os missionários. Não, nós já enviamos missionários. Quando alguém vem nos falar da obra missionária, a gente já tem estruturalmente uma proteção a respeito disso, porque não é para mim. Eu não sou um desses poucos corajosos que vou atravessar fronteiras, limites, que vou sair da minha zona de conforto para fazer a obra missionária. Então, a questão é que, muitas vezes, a gente faz campanha de alvo missionário para arrecadação de recurso financeiro para promover a obra, e a gente acredita que quando a gente faz isso, a gente faz e está cumprindo o papel. E, na verdade, isso é um desencargo de consciência. É um desencargo de consciência. Não, eu já contribuo, eu já faço.
Pergunte para você mesmo nessa manhã, se o interesse de Jesus na obra missionária, através da sua vida, está apenas no seu bolso. Pergunte com sinceridade ao seu coração se o interesse dele está apenas no seu bolso. É importante a sua oferta missionária. É importante a sua oração. Nós costumamos usar muito esses jargões. Missão está no coração de Deus. Irmão, missão tem que estar no nosso coração, porque Deus já é um Deus missionário. Nós é que não somos. E tem que estar no nosso coração. E o Senhor, Ele conta conosco em todas essas áreas, na intercessão, no investimento, mas entenda, nós somos discípulos dEle. E Ele quer que a gente vá além daquilo que a gente está fazendo hoje, sim. Sim. E por isso, começamos então a pensar um pouco no termo da igreja missional e da igreja missionária. A igreja missional é aquela que se vê como parte da missão de Deus. A igreja missionária é a igreja que, por sua própria natureza, isso é fácil para nós entendermos. Mas o missional, às vezes, não é tão fácil, porque a gente entende que a igreja missionária é aquela que expande, é aquela que vai, é aquela que expande a pregação do Evangelho, planta igrejas, vai além, realiza impacto social onde ela está, que ela busca profundidade, crescimento numérico, isso já é natural para nós. Mas a igreja missional, ela não se vê enviando, mas ela se vê enviada. A igreja missional, ela não se vê nesse contexto de enviar, mas ela se entende como enviada ela mesma para ir fazer a missão de Deus. É pequeno o detalhe, mas muda muito na nossa percepção, muda muito naquilo e na nossa maneira de ver e de ser igreja. Então, a igreja missional, ela tem um compromisso muito grande também com a evangelização e também com a transformação social, buscando ser relevante no contexto onde ela está inserida e além fronteira. Então, são as duas coisas, não apenas lá, mas e nós que ficamos? Como faremos? E o que faremos? Como nos envolveremos com a obra missionária? E aqui a gente já consegue começar a pensar, inclusive no questionamento que o Luiz Felipe me passou a respeito dessa conferência, em como a igreja pode se envolver mais com a obra missionária. E aqui a gente começa a pensar, e eu gostaria de te convidar, então, a nós entendermos primeiramente o sentido missional através do texto bíblico. Eu te convido a abrir aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que é um texto muito conhecido por todos nós. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Enquanto você procura, eu vou tomar uma água aqui, viu? Entendendo o sentido bíblico de ser missional. Diz assim, Atos 1:8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja bem, irmãos, que esse texto bíblico, ele traz para nós o posicionamento e a ideia geográfica de Jesus sobre a obra ou a missão de Deus. O posicionamento geográfico, ele é muito importante para nós entendermos a respeito do que é ser uma igreja missional e missionária. Primeiro, ele diz o seguinte: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vou falar dessa questão de poder um pouquinho mais na frente. E ele disse que ao receber esse poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Amém? Amém? Não. Tanto, diga comigo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e os confins da terra. Não é aqui, depois ali e depois lá, acolá. Mas é aqui, enquanto aqui, ali também, enquanto aqui, ali também e acolá também, ao mesmo tempo. E quando eu disse que é conceitual e a gente fica preso nisso, a gente costuma achar que a gente tem que passar primeiro por um processo. Nós somos assim, a gente estrutura as coisas dessa forma. Passa por aqui, e daqui a gente vai até ali, e agora a gente pode ir até lá. Não, pode começar por lá e vir de lá para cá. Pode começar pelo meio, fazendo aqui ao mesmo tempo, indo para lá, e tudo junto, e como diz aí os jovens, tudo junto e misturado. E essa ideia nos mostra o seguinte: primeira perspectiva, a de servir em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde a igreja está inserida, ou seja, o lugar onde a igreja se encontrava naquele momento. A nossa Jerusalém aqui é Formosa, Betel, Formosa. Estamos aqui, inseridos nesse contexto. E quando Jesus fala de sermos suas testemunhas, primeiramente em Jerusalém, ele indica a responsabilidade que cada discípulo dele tem de servi-lo no local aonde foi colocado por Deus. Em algum momento, talvez você já parou e se perguntou assim: o que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na Batista Betel? Bom, eu vou dizer para você nessa manhã, sorria, você está sendo filmado por Jesus. Você está no local aonde Ele te colocou. Amém? Você está no local aonde Ele te colocou. Ele poderia ter te colocado em outro lugar, mas Ele te colocou aqui. A tua Jerusalém é aqui. A tua Jerusalém é Formosa. A tua igreja está na tua Jerusalém. Então você está inserido no local certo que Deus te colocou. E o que não está certo nesse contexto? Porque a gente costuma achar que o que não está certo no contexto sou eu que estou no lugar errado. Não, mas o que não está certo sou eu que não estou fazendo a coisa certa. Não é Deus que errou ao me colocar no lugar errado. Sou eu que estou errando em não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E Deus então nos colocou, estamos na nossa Jerusalém, e o fato de sermos uma igreja missionária, que envia missionários, que contribui, não diminui a nossa responsabilidade no local aonde nós estamos. Isso tem a ver com a nossa expressão de fé dentro da igreja
e também fora dela, onde nós estamos inseridos nas esferas sociais que participamos. Você não é discípulo de Jesus só aqui dentro. Você é discípulo de Jesus no seu campo de atuação social, o seu trabalho, a sua escola, os meios que você participa, os grupos que você interage. Você é um discípulo de Jesus aqui e também nesse ambiente da sua Jerusalém. Se o Senhor te chamou para ser um advogado, você não é um advogado, você é um advogado de Jesus. Você é testemunha de Jesus, junto a demais advogados, juízes e todos aqueles que estão no meio jurídico. O Senhor te chamou e te abençoou, e você é um professor, uma professora? Não, você é um professor e uma professora de Jesus. E Ele te colocou entre outros profissionais da educação para que você seja testemunha dEle nesse lugar, Jerusalém, que você está inserido. É a sua expressão de fé na sua Jerusalém. E a igreja onde você está, ela precisa que você entenda isso para que você, então, na igreja, porque o que muda a estrutura, o modus quo da igreja, a maneira de pensar e de agir, são as mentes que são transformadas. As mentes que são transformadas pelo Evangelho de Jesus, e que entende a sua participação nessa sociedade, vem se reunir no templo para juntos adorarem ao Senhor, e juntos promovem transformação dentro das quatro paredes e fora dela. Transformam o impacto, fazem o impacto social, a transformação social, porque entendem o seu compromisso com Cristo. Então, tem a ver com essa transformação estrutural, a nossa Jerusalém. Mas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, disse Jesus. E servir como testemunha na Judeia e Samaria, aponta para irmos em direção a outras pessoas que, apesar de serem próximas de nós, elas compartilham ou elas vivem como grupos diferentes do nosso convívio. E por serem diferentes, muitas vezes, eles são menosprezados ou eles ficam deixados de lado. Contudo, a nossa responsabilidade diante de Cristo é alcançar essas pessoas intencionalmente, de forma intencional, ir até elas e alcançá-las com o Evangelho. Se nós olharmos para o contexto bíblico da Judéia e Samaria, nós vamos entender que eram judeus também, ainda estamos falando do mesmo grupo cultural, eles eram judeus também, porém de outras cidades, e por serem de outras cidades, alguns costumes eram bem diferentes. Samaritanos mesmo, com os judeus de Jerusalém, já tinham muita divergência, e provavelmente, e muito difícil seria alguém se deslocar daqui do seu convívio, do seu conforto, intencionalmente ir até o samaritano para poder compartilhar de Deus com ele. Já era um grande desafio fazer isso, apesar de serem todos judeus, nacionalidade igual. Então, só para que os irmãos entendam que era grupo diferente. E quantos grupos diferentes nós temos dentro da nossa mesma cultura? Então, poderíamos dizer que estamos falando aqui de missões nacionais. Estamos falando em Jerusalém de missão local, da igreja inserida na comunidade, e estamos também falando de missão nacional, aonde nós encontramos
seres brasileiros como nós, mas que a gente olha e fala assim, eu estou em terra estrangeira. Basta você atravessar um estado para o outro, irmão, onde eu estou? A cultura já muda, e fala, todos brasileiros, mas o regionalismo é grande demais, pessoas falam diferente. Irmãos, é algo totalmente e muito diferente. Quando eu saí de Brasília, ainda muito jovem, e fui para Fortaleza, para Jocum, eu fui missionário da Jocum, quando eu fui para lá estudar, ainda muito jovem, no dia que eu cheguei, o Cláudio também veio a Jocumeira, quando eu cheguei lá, pastor Cláudio, em Fortaleza, à noite, pastor Zé Fernando, a gente foi recebido de um pastor local, lá foi convidado, um pastor de uma igreja local, foi convidado para pregar, e ele usou o texto onde Jesus está conversando com Pedro, e aí Pedro falou para Jesus, olha, onde tu for eu vou, onde tu for morrer, eu morro também. E aí ele virou e disse assim, e Jesus então virou para Pedro e disse, deixa de ser queixudo, macho, para de botar boneco, faz corpo mole não, que vão te tomar pela mão e tu vai ver qual vai ser teu fim, cabra macho. Aí eu falei, onde é que eu estou? O regionalismo, falei, deixa de ser queixudo, para de botar boneco. Eu falei, onde eu estou? É o regionalismo. E isso também se reflete dentro da nossa própria Jerusalém, que nós poderíamos falar também do que é chamado hoje, pela ciência da religião, fenômeno das tribos urbanas. O que são as tribos urbanas? São pessoas como nós, que vivem na mesma cidade que a gente, mas se vestem diferente, fazem parte de um grupo que tem linguagem diferente. Você quer ver um exemplo? Você encontra ali um grupo de jovens, de meninos que são skatistas, que escutam rap, que gostam de grafite. A conversa é outra, o papo é outro, está fora do nosso convívio, irmão Renato, está fora. A gente acha mas está fora. E às vezes a gente não sabe nem, olha, tem hora que eu não sei nem o que os jovens da minha igreja estão falando. Às vezes, o conflito de gerações dentro da própria igreja, a gente não sabe. Ou um ancião, ou um jovem muito jovem, ou seja, e a gente tem esse costume de desprezar esses grupos que são diferentes. Mas o que servir na Judéia e Samaria nos ensina sobre a igreja missional, a obra missional, é que nós temos que ter a intenção de ir até essas pessoas e falar de Jesus e do Evangelho para elas. Pastor, intenção? Intenção. Sabe por quê, irmãos? Nós perdemos a intencionalidade. Perdemos a intenção de evangelizar. Tem muito tempo isso. Aquela ideia que foi sendo construída, antigamente a igreja se reunia no domingo, muitas vezes, lembra disso aí, quem é mais jovem não alcançou isso, mas a gente se reunia no domingo, depois da escola bíblica dominical, se reunia e já saía todo mundo da igreja com a intenção de ir lá na feira, porque a feira está assim, de ir não sei aonde, porque o comércio está cheio de gente, e a gente ia evangelizar, e à noite estava cheio de visitante no culto. Era ou não era? Porque a gente tinha a intenção de ir até lá e falar, olha, nós somos um povo meio esquisito, mas a gente não morde ninguém não. Nós somos muito amáveis, a gente quer você lá com a gente, vem cá, vem experimentar o amor de Deus com a gente. Não, vocês não querem entrar para a lei dos crentes, não era assim? Não, não é assim não, vamos andar com a gente um pouquinho, vamos lá. E as pessoas vinham, porque a gente tinha a intenção, a gente via alguém desses grupos sociais, desses grupos que estão aí se formando, era diferente, mas a gente ia até eles,
com coragem também, porque não é fácil. A gente via estudantes, a gente via pessoas, a gente ia até lá, a gente tem medo de falar, não, porque eles são estudantes, eles estão aí no nível, não vou parar nesse grupo de estudantes. O Senhor providenciou isso através da igreja missional, colocando estudantes no meio de estudantes, colocando advogados no meio de advogados, médico no meio de médicos, colocando discípulos médicos, colocando discípulos administradores na administração pública, para falar com funcionários públicos. Deus resolveu isso, fazendo com que a sua igreja fosse uma igreja missional, nos dando as ferramentas que às vezes a gente nem parou para pensar que nós já temos, a mesma linguagem, nós somos bivocacionais, irmão, somos vocacionados para a salvação em Cristo Jesus, e somos vocacionados para servir a Ele em qualquer lugar que a gente esteja. E por último, o servir como testemunha até os confins da terra, aqui sim reflete para nós, traz à nossa mente, a responsabilidade da igreja missionária, que é ir até lugares remotos, onde ninguém que fale, que explique as Escrituras, ou que pastoreie na força e no poder do Espírito Santo, lá fora, em outros lugares. Contudo, nós precisamos entender que essa evidência aqui, desse texto, nos mostra que a igreja missional, e eu gostaria aqui para quem já se entende um pouco mais desse assunto, a igreja missional, ela não é inimiga da igreja missionária. Pelo contrário, antes, a igreja missional é a maior aliada da igreja missionária. Porque é da igreja missional que saem os missionários para fora. Por quê? Porque primeiro são desenvolvidos pelo Senhor. A igreja se entende enviada, e por isso ela já vai, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, aos confins da terra. Não é algo doloroso na igreja, não é algo doloroso para ninguém, é algo normal, que deve ser. E a igreja missionária, a igreja missional, elas são e devem ser uma só. São aspectos para a mesma igreja. Aonde o senhor quer chegar com isso, pastor? Eu quero chegar que se está faltando alguma dessas, nós estamos capenga. Se está faltando alguma dessas, se nós somos apenas uma igreja missionária, então missões é muleta para a igreja. A gente está sem uma perna e está se apoiando em missões para dizer que somos missionários. Se está faltando ser uma igreja missional, nós estamos então sendo uma igreja missional também capenga. E precisamos botar os dois pés no chão e abrir os dois braços, missional e missionário. Amém? E assim nós conseguimos seguir. Foi daí, pastor Zé Fernando, que surgiu o termo missional, através dos diálogos dos círculos teológicos, protestantes e ecumênicos, de muito tempo, ligados à Missio Dei, é que surgiu o termo missional. Ele não vem apenas para corrigir essa disfunção, né, que foi causada nas nossas estruturas, mas ele vem também para nos ensinar o local que está relacionado à pregação do Evangelho, à pregação verbal do Evangelho, que não é apenas lá, mas também é aqui e acolá. Então, o termo missional veio para corrigir essa disfunção, veio para nos ajudar a entender isso, e vem também para corrigir uma ideia que agora talvez possa chocar você. Eu não quero chocar você e deixar você desviado, pelo amor de Deus. Mas talvez vá corrigir, porque quando eu disse lá que a gente pensa que missionários são poucos corajosos, teve irmão que fez a cara assim. Eu acho que a gente pensa assim, e muitas vezes. E agora, uma outra ideia que talvez é o que a gente pensa.
E o termo missional veio para corrigir a ideia de que fazer missão resume-se a salvar pessoas perdidas pelo pecado, pessoas individualmente perdidas pelo pecado, que estão na perdição eterna. E se a gente enxergar a missão apenas assim, então a nossa visão ainda precisa ser corrigida. E a proposta de entendermos a igreja missional é isso, corrigir essa visão. Porque a obra missional não é apenas salvação de indivíduos que foram condenados à morte física, espiritual e eterna por causa do pecado. Mas a missão de Deus nos ajuda a entender o sentido mais amplo da missão da própria igreja. E por isso, eu quero voltar com você um pouquinho o conceito da Missio Dei, e falarmos aqui agora, rapidamente, sobre a Missio Dei, missão de Deus, a Missio Christus, missão de Cristo, e a Missio Ecclesia, missão da igreja. A missão de Deus, que é descrita na Escritura, ela não se resume à salvação de pessoas perdidas, irmão. Não é só isso. Ela tem isso. A missão de Deus, ela tem como foco, um dos focos principais, a salvação de pessoas condenadas à morte física e espiritual por causa do pecado. Sim, mas não é só isso. Ela compreende também toda a restauração de tudo que foi corrompido pelo pecado, inclusive as pessoas. Romanos capítulo 8. O pecado não corrompeu apenas as pessoas, ele corrompeu a natureza, ele corrompeu o mundo, ele corrompeu as esferas sociais, ele corrompeu as esferas interpessoais de relacionamento, ele corrompeu tudo. O pecado, ele corrompeu tudo, e Jesus é a solução para esse tudo. Jesus, ele é pleno, ele é completo para o ser todo. A pessoa não é departamentalizada. Jesus não é solução para uma parte da sua vida. Ele é solução para a sua vida como todo. Ele é pleno, é integral. Para a pessoa integral, Jesus é integral. Para resolver o problema todo do ser humano, em tudo e de toda a natureza também, que foi corrompida por causa do pecado. Da missão de Deus é que se deriva a missão de Cristo, a Missio Cristo. E o que Cristo faz na sua missão? Cristo restaura pessoas. Cristo trabalha pela restauração de todas as coisas, das pessoas e das coisas. E aí, talvez você só enxerga Jesus por um ângulo, mas o limpador passa aí no óculos hoje, nas nossas vistas, para enxergarmos Jesus pleno, completo, para o ser todo. E isso desmascara, irmãos, um grande círculo de teologias que vem por aí para prometer que Jesus vai resolver o seu problema X ou Y. Jesus não abençoa só isso, uma área, uma coisa isolada da sua vida. Ele abençoa a sua vida. E tudo que você desempenha em áreas diferentes se torna abençoado pela mão do Senhor. Se torna transformado. E você se torna em agente transformador disso tudo. Então, da missão de Deus é que se deriva a missão de Cristo. Abra comigo em Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. E quando eu disse que o irmão Renato já estava ali no Espírito Santo, que citou Isaías 61, nós vamos ler Jesus citando Isaías 61 aqui, né?
Amém? Lucas 4, eu vou ler depois com vocês do 16 ao 19, mas projeta para nós aí o 18 e o 19, irmão, por favor, apenas nesse momento, que eu quero ir logo no foco da declaração de Jesus sobre a sua missão. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Em outras versões, o ano da graça do Senhor. Aqui nós vemos a declaração de Jesus sobre a sua missão. O texto de Isaías fala a respeito da missão do Filho, da missão, da missio Christus, a missão de Cristo. E agora, Jesus nesse sábado aqui, ele entra no templo, ele pede ao moço, que era responsável por guardar a Escritura, que trouxesse a Escritura, ele abre então a Escritura, no momento, deixa eu olhar para o tempo ali, para não demasiadamente me alongar, mas deixa eu apenas abrir aqui um pequeno parênteses a respeito disso, para que você comece a entender quão grande e maravilhoso é isso. Você sabe que na sinagoga judaica, que era a igreja de Jesus, Jesus frequentava a sinagoga, a leitura do texto ela era feita sábado após sábado, né, pastor? E o que acontece? Já tinha um bocado de dia que Jesus não ia no culto, na sinagoga. Por quê? Se você for ler Lucas, você vai ver que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde foi tentado por quanto? Então, quantos sábados se vão aí, mais ou menos? Foi-se embora. Aí depois ele sai dali, e é só uma conta de padaria, viu, irmão? Aí ele sai dali, levado pelo Espírito Santo, novamente, e Jesus ainda passa por outros lugares, também pregando, já começando a fazer a obra de Deus, ali o seu ministério público, até que ele volta para casa. Jesus está voltando agora para casa, para a sua família, para a sua cidade e para a igreja onde ele congregava, nessa sinagoga. E nisso, o texto ali de Lucas vai falando, e passou isso, passou assim, então passou muitos dias. Então, irmãos, na última vez que ele esteve lá no culto, leram um texto, e ali se guardou. O rapaz, o moço que era responsável por guardar o texto, ele levava para lá, e no culto seguinte ele trazia, abria e dizia: continua a leitura daqui. Então, quem era convidado, qualquer irmão poderia ser convidado, que fosse um judeu já emancipado, que estivesse ali, homem, varão, era chamado, poderia se prontificar para ler, e vinha, então, tinha a oportunidade de ler o texto. E aí, quando chegava lá, quem dizia o texto que era para ser lido, que é a porção, os judeus chamam isso da porção, a porção do dia, porção do sábado, então ele iria ler. Jesus volta para casa, chega no templo naquele sábado, o moço traz então o pergaminho, desenrola o rolo, abre o texto e aponta o lugar aonde tem que ser lido o texto. E Jesus pega então, e tinha se prontificado para ler o texto, e quando Jesus chega lá diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava, o Espírito do Senhor está sobre mim, estava. O texto diz que o céu abriu e o Espírito desceu sobre ele, foi batizado, o céu abriu, o Espírito desceu sobre ele, e Deus disse: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Diz o texto que saiu então do Jordão,
levado pelo Espírito Santo. Diz o texto depois, cheio do Espírito Santo, Jesus continuou a fazer a obra por diversas cidades. E diz agora, então, no versículo 16, que Jesus foi para Nazaré, a sua casa. E o texto diz assim, onde havia sido criado. Num sábado, entrou ele então para ler, então deram o livro do profeta Isaías e abriu no lugar onde está escrito isso. Mas agora, se você olhar o versículo 14, que fala antes dele chegar em Nazaré, diz, então Jesus, no poder do Espírito. Ele recebe o Espírito, ele é cheio do Espírito, ele anda no Espírito, ele é conduzido pelo Espírito, ele foi levado para o deserto pelo Espírito, depois de ser batizado, ele sai do deserto cheio do Espírito, ele volta para casa, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Agora ele entra lá, e tudo isso acontece. É no poder do Espírito ou não é essa obra, meu irmão? A missão é de Deus. E Deus providenciou isso. E Jesus leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Aqui, a palavra ungido, só cabe a Ele. Só cabe a Ele. O ungido de Deus é o Christos, o Messias que havia de vir aqui, a revelação de que ele era o Messias anunciado, porque quando ele terminou de ler, ele entregou o rolo ao rapaz e disse, isso que vocês acabaram de ouvir, está se cumprindo diante dos olhos de vocês. A missão dele, Jesus aqui está estabelecendo qual era a missão dele. O que ele tinha que fazer? Então ele disse essas coisas aqui, está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. 3 dimensões aqui a respeito da missão de Jesus, da missão de Cristo. A primeira dimensão é a dimensão oral, a dimensão verbal. 2 palavras aparecem aqui, evangelizo e queriço, no original, todas as 2 palavras têm a ver com isso, evangelizar, proclamar, ou seja, a proclamação verbal de uma boa notícia. Qual é a boa notícia? O evangelho da salvação em Cristo Jesus. E Jesus então deixa claro que em especial a boa notícia era a sua chegada, a chegada dele mesmo como Messias. E isso nos mostra que a missão transformadora de Jesus, ela começa sim, e envolve a palavra pregada em alto e bom som. A palavra pregada em alto e bom som. Muitas pessoas hoje aí, distorcendo muita coisa, por que tem que pregar tanto a Bíblia? Por que tem que pregar a palavra? Porque a missão de Jesus consiste na pregação oral, verbal, do Evangelho da salvação, da boa nova, da libertação, da cura, da transformação. O segundo aspecto dessa dimensão foi que Jesus disse, para evangelizar os pobres. E quando Jesus usa isso aqui, não há dúvida nenhuma que ele estava falando de pobre mesmo, de pessoas menos favorecidas ali na sociedade, porque dentro do contexto do livro de Lucas, nós vamos ver várias vezes Jesus falando desses pobres economicamente, e Jesus motivando aqueles que eram ricos, aqueles que tinham mais posses, a cuidar desses menos favorecidos. Ou seja, você talvez fica pensando assim, nossa, mas isso, até nisso Jesus se envolveu. Questões sociais.
E ele fala em todo o tempo em sua missão: cuidem dos menos favorecidos, cuidem daqueles que precisam. E a terceira dimensão aqui que nós podemos destacar é a dimensão sistêmica e estrutural. Quando ele diz, para pôr em liberdade os oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos. E quando nós vemos a palavra oprimidos, tetrausmenoi, que é uma palavra do grego, significa, ela é extraída de Isaías 58, irmãos. Provavelmente extraída lá de Isaías 58, e ela tem um contexto todo especial. Essa palavra oprimido significa o sofrimento que é gerado pelas estruturas sociais, pelas pressões sociais que o pobre sofre pelo rico, né, daquele que é menos favorecido por aqueles que são mais abastados, mais favorecidos, e que se submetem a trabalhos forçados, sem a devida remuneração, sem o devido cuidado, sem o devido respeito. Se você é um profissional, se você é uma pessoa que trabalha, que tem alguma condição, e se sente muitas vezes assim, oprimido pelo sistema, saiba que Jesus também se preocupa com isso. A missão de Cristo ele estabeleceu a sua missão dizendo que se preocupava com a estrutura sistêmica da sociedade. Aí você para pensar, poxa, mas o que tem isso a ver com a obra da igreja missional? A igreja missional, ela é transformadora do contexto do lugar onde ela está inserida. É desse jeito. Quantos meninos eu já ajudei como pastor em igrejas que eu pastoreava, que chegava ali, pastor, eu vou ser obreiro, vou ser pregador. Sim, meu irmão, sim, meu jovem, você vai ser obreiro, vai ser pregador, mas você vai estudar, você vai para a escola, vai terminar o ensino médio, enquanto isso você estuda a Bíblia, você faz um curso teológico, mas você vai terminar, você vai arrumar um trabalho, daqui a pouco vem família, você tem que cuidar. Já pastoreei igrejas em lugares muito pobres, irmãos, pobres e muito pobres, e a igreja no lugar onde nós estamos, quando você olhava as pessoas que congregam, pastor Zé Fernando, você via que o nível das pessoas que estavam na igreja estava melhorando em relação aos outros, porque a palavra de Cristo é transformadora, ela muda o nosso contexto social também, e nos leva a ir intencionalmente compartilhar isso, e transformar a vida de outras pessoas também, não com promessas absurdas, vem porque Jesus vai mudar, isso aí é barganha, isso é teologia da prosperidade, irmão, mas que é certo, que as pessoas que se entregam a Cristo, que começam a viver, a palavra de Cristo é transformadora, o Evangelho de Cristo é transformadora, a obra de Cristo na vida da pessoa é transformadora, a pessoa vai mudando a sua maneira de ver o mundo, de ver o trabalho, de ver as relações interpessoais, de ver as relações sociais, ela começa a ver tudo diferente, tudo começa a mudar, a transformação chega naquela casa, naquela família, chega naquela rua, chega naquele bairro, chega naquela cidade, a igreja é um agente do reino para a transformação da sociedade e do mundo. A igreja é esse agente. A igreja missional, ela é necessária. E por isso que eu disse para vocês, da missão de Deus derivou a missão de Cristo. E da missão de Cristo é que se deriva a nossa missão. Por isso eu coloquei aqui no início, a missão de Cristo é a missão da igreja. E quando nós falamos sobre isso, irmão, a gente pergunta assim, a igreja tem missão? A missão da igreja, irmãos, é estar na missão de Cristo. A igreja não tem missão isoladamente. A missão da igreja é estar na missão de Cristo, que está na missão de Deus. Essa é a missão da igreja. E o convite para mim e para você nessa manhã é redescobrir a missão de Cristo, para entendermos a missão da igreja. E aí nós vamos perceber que, nesse contexto que eu acabei de ler, eu disse para vocês
que isso aqui é a missão de Cristo, só cabia a ele como ungido. Sim ou não? Sim ou não? Era dele, missão dele. Porém, eu quero te lembrar que Jesus, antes de ser crucificado, ele fez uma oração chamada de oração sacerdotal. Está lá em João capítulo 17. E no versículo 18, ele então fazendo uma oração tanto pelos seus discípulos, veja bem o que Jesus orou ali. Ele orou pelos aqueles discípulos que estavam com ele ali, os seus discípulos que estavam na mesa com ele, participando daquela refeição da ceia. Ele disse: Pai, eu não oro somente por esses, mas eu oro também por todos aqueles que virão por intermédio deles. Aí Jesus inseriu eu e você nesse negócio. E aí ele disse: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio. A missão de Cristo agora, ela é outorgada a mim e a você, através dos apóstolos e todos aqueles que seguiriam essa igreja apostólica de Cristo Jesus. Era para isso. E aí, depois que Jesus, então, é crucificado, ele morre, ele ressuscita. Então, novamente, aquele texto que você leu, da comissão. Jesus, então, comissiona, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Ele disse: eu vou estar com vocês até a consumação do século. Irmãos, ele não simplesmente disse para nós fazermos a missão dele, mas ele garantiu que essa missão vai até o fim. Eu estarei com vocês. Vai dar certo, não é porque é missão de vocês, mas é porque é a minha missão. É a missão dele, de Cristo, e por isso ele diz: vai dar certo, e eu vou estar com vocês, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, eu vou estar com vocês. E ele garante essa obra. E é interessante que lá em Lucas 24, 49, Jesus aparece aos seus discípulos e diz para eles assim: eu vim aqui resolver uma questão com vocês. Recebam aí a promessa de meu Pai. Isso aqui é antes de Atos capítulo 2, irmão. Antes lá da descida, ele disse: olha aqui, recebam a promessa de meu Pai. Sejam cheios do Espírito. E façam a minha missão. Sabe o que significa isso, irmão? Faça a minha missão. Não do jeito de vocês, mas do meu jeito. E é por isso que eu vou capacitar vocês com o meu Espírito. Jesus estava ali pré-anunciando o revestimento de poder que eles receberiam. A autoridade do alto. Jesus estava anunciando. Escute que eu quero encerrar agora e orar com você. A missão de Cristo é a missão da igreja. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que a missão de Cristo só pode ser feita, primeiramente, de uma forma. Diga comigo: no poder do Espírito Santo. Se o próprio Filho foi cheio do Espírito, do poder de Deus, do Espírito poderoso, do Deus que é poderoso e eterno, como eu e você podemos fazer a missão de Cristo sem poder do seu Espírito? Eu acho interessante, existe um texto lá no Antigo Testamento que diz que quando Moisés reuniu as pessoas que iam trabalhar no templo, diz que ele escolheu artesãos para fazer esculturas nas pilastras. Eu acho muito interessante, pastor Zé Fernando, que o texto diz assim: e os artesãos foram cheios do poder de Deus para fazer escultura, porque está falando da obra de Deus, e precisa do poder de Deus para fazer a sua obra. Em segundo lugar, Jesus começou essa obra em casa.
Ele poderia ter ido para muitos lugares, mas ele voltou para a sua casa, cheio do poder do Espírito, se apresentou para a mamãe viu ele lá, os irmãos viu ele, e foi para a igreja, que ele era acostumado, a sinagoga. E a gente tem medo, né, nossa, lá na minha igreja, será? Não, mas lá tinha uns meninos que Jesus cresceu, jogou bolinha de gude com eles lá, aí dizia, oxe, aí Jesus aí, ó, Jesus voltou, estava viajando, voltou, está aí, mas naquele dia, o Jesus que eles conheciam, se apresentou agora como o Messias que havia de vir, o Messias de Deus. Mas ele começou a fazer isso em casa, irmãos, e entenda que começa na sua casa a obra transformadora de Jesus, na sua família. Se vão aceitar ou não, é outra história, mas Cristo vai se revelar através de você, no meio da sua família. E essa obra é feita com evangelização, como disse Jesus, ele me ungiu para isso, para levar a verdade da salvação para outras pessoas. Por que você retém aquilo que não é seu? O evangelho não é seu. As boas novas não é sua, por que você guarda isso só para você, se foi isso que te alcançou e te transformou, irmão? Compartilha, para de guardar isso só para você, compartilha, é para ser compartilhado, evangeliza, fala do amor desse Jesus que te transformou, que te libertou para outras pessoas, evangeliza, e entenda, que você evangeliza e atua com outras pessoas, não é apenas para pregar para elas, porque estão perdidas no pecado, mas é também para mudar a história dessas pessoas, a vida dessas pessoas, porque na sua obra, Jesus diz que foi chamado para atuar também na área espiritual e na área social. Ele diz, libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, disse Jesus. É uma obra de cura, de libertação, de cura de enfermidade, de transformação, e isso é feito pelo poder do Espírito Santo. Atuando com responsabilidade social, se preocupando com as pessoas, que estão ao redor. A igreja pode mudar estruturas, a igreja pode fazer diferença no lugar onde ela está. A igreja é que tem feito isso, irmão. Se você sair Brasil afora, quando a gente olha reportagens, vê aquelas inúmeras cracolândias que se formam, Brasília tem cracolândia também, aí você olha e fala, olha, quando vê lá, o governo fez alguma coisa, foi lá e tirou todo mundo. Quem faz alguma coisa ali de verdade é a igreja. Não é governo de ninguém, é o governo de Cristo que faz a diferença, é o reino de Deus, porque são pessoas simples como eu e você, irmão, que vira e volta estão lá, abraçando aqueles que ninguém quer abraçar, ajudando aqueles que ninguém quer ajudar, levando alimento, levando um agasalho, tirando dali, dando oportunidades para aqueles que querem uma nova oportunidade, sem exigir nada em troca. A igreja sempre foi uma aliada do governo e da sociedade, porque ela entra em lugares que o governo não entra. Ela entra em lugares onde eles não podem entrar e eles não conseguem fazer. Por quê? A obra social, por obra social apenas, é obra social, mas a obra social feita por aqueles que temem a Deus é feita no poder transformador do Espírito Santo. E isso de fato muda estruturas e muda realidades. E por fim, a missão de Cristo, que é a missão da igreja, não é focada apenas no tempo presente, mas no ano aceitável do Senhor,
no ano da graça do Senhor, a vida eterna, o júbilo de todos aqueles que forem resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. E enquanto isso, eu e você temos oportunidade de aumentar o número daqueles que subirão cantando por toda a eternidade: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Igreja missionária e igreja missional, é essa a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Curva a sua cabeça, por favor. Muito obrigado, Jesus, nessa manhã, pela Tua palavra, por esse tempo tão proveitoso, esse espaço de reflexão, que nos ajuda, Senhor, a andar mais algumas milhas, e a refletir, e a repensar, e a continuar fazendo a Tua obra, fazendo a missão de Deus, a missão de Cristo, que é a nossa missão. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos estarem dispostos a ouvir tudo isso. Obrigado por vir participar disso com meus irmãos aqui, por essa oportunidade. E eu sei, Pai, que a Tua palavra é poderosa. Eu sei que Tu encontras, Senhor, Pai, os corações aqui, e eu sei que Tu tem fervilhado pelo poder do Teu Espírito as mentes, os corações, e motivado irmãos e irmãs a fazerem mais diferença no contexto onde eles estão inseridos. Ó Deus, e que bom será que na mudança desse contexto pessoal de cada um, ó Senhor, a igreja continue a mudar o seu contexto e a sua expressão em Jerusalém, na Judéia e Samaria de forma intencional, ó Deus, e que bom será também, ó meu Deus, ver outros indo além fronteira, sendo enviados, indo, Senhor, não porque são corajosos para irem para lugares remotos, não por desencargo de consciência da igreja, não, mas como parte da igreja missional, que se sente enviada na missão de Deus, e alguns pairão, enquanto outros cuidarão por aqui do compromisso e da responsabilidade de continuar pregando o Evangelho e fazendo diferença também. Muito obrigado, Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmão Renato.